E eu fico muito feliz de o senhor estar aqui com a gente hoje, nessa data que para os cristãos é uma data muito significativa, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira da Paixão, mas que é a Páscoa, que culmina na Páscoa, que para os cristãos tem um significado muito importante. Bom dia, Bispo Dom Caetano Ferrari. Essa data é especial mesmo para a comunidade cristã, não é mesmo? Bom dia para você e para todos aqueles que acompanham esse programa. É uma data especial, hoje é sexta-feira santa da Paixão, inclusive feriado nacional. E então hoje nós recordamos a crucificação, a morte de Jesus Cristo. É isso aí, né? Bom, e amanhã, sábado de aleluia, e depois domingo da ressurreição. E sem dúvida nenhuma, né? Depois do nascimento de Jesus, talvez não, né? Esse é um dos momentos máximos do Evangelho que dá todo um significado para a vida de quem segue Jesus. Quais são as reflexões que esse período traz para as pessoas, que o senhor também sempre ali junto à sua comunidade, né? E a diocese aqui de Bauru transmite? Então nós temos na Semana Santa o tríduo. Quinta-feira, sexta-feira e sábado santo. E é o núcleo central em que nós recordamos os mistérios principais da vida de Jesus, do seu ensinamento, da sua obra, mais do que ensinamento, do seu testemunho, do seu sacrifício. Então ontem, na quinta-feira, nós celebramos a Eucaristia, aquela ceia pascal da nova aliança, que Jesus então introduziu, aproveitando a ceia antiga, substituindo o animal cordeiro pelo próprio corpo, carne e sangue doados. Então aí comemoramos o Dia do Padre, o mandamento novo, lava-pés, não é? Não dá para se aproximar da Eucaristia sem a gente se preparar, lavar os pés uns dos outros, o amor, não é? Que é o mandamento novo. E hoje então nós nos debruçamos diante do crucificado. E entramos assim, então, nesse clima, nesse ambiente, que é de silêncio, de recolhimento, contemplando a morte de Jesus, o seu sepultamento. No sábado da manhã também, até a tarde, é esse ambiente, essa atmosfera. E depois na vigília, à noite, então, a expectativa é a ressurreição. É a vigília, mãe de todas as vigílias, é o ponto alto de todo o ano da liturgia, que se derrama essa vigília para o domingo todo, é uma vigília o domingo todo, e por 50 dias, que é sempre a celebração da ressurreição de Jesus, até a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Eu achei isso mesmo, né? A gente também está chegando no fim da quaresma, né? E esse período é um período de reflexão sobre um tema que muita gente não gosta hoje, que é sobre o sacrifício. As pessoas não querem muito, né, ter sacrifício de fazer alguma coisa. Como é que a gente pode entender essa questão? Como é que a Igreja Católica trabalha a questão do sacrifício com os fiéis? Isso, a questão do sacrifício, em primeiro lugar, é o seguinte: a gente não precisa estar forçando muita coisa, porque a vida já é uma luta, é um sacrifício, não é? Isso não precisamos explicar muito, porque é uma realidade que todos vivemos. No entanto, apesar da luta da vida, a Igreja recorda que no centro da Páscoa está aí o martírio de Jesus Cristo, o máximo de sacrifício de uma pessoa, que é dar a vida por amor. E então, aí está a dimensão da cruz, que ele carregou, e está para nós também, como cristãos batizados, que a cruz faz parte da nossa vida. É a cruz do dia a dia, que devemos carregar, as coisas que vêm, que nós não encomendamos, a doença, a velhice, as dificuldades, as crises, os problemas, né? Aquilo que vem da vida e aquilo que os homens criam, de guerra, de maldade, de corrupção, de tanta maldade, tanta violência, né? Aí os efeitos das drogas, da bandidagem, essa coisa toda, essas pragas que estão aí no mundo inteiro. Então a vida é assim. E aí a Igreja tematiza nos 40 dias da quaresma, 40 dias de preparação, a oração. São 3 aspectos, não é só a penitência. É a oração, mais vida de oração, é a caridade, maior solidariedade, maior amor uns com os outros. Sobretudo
em atenção com os pobres, os necessitados. E esse ano, na campanha da fraternidade, o cuidado com a natureza, com a criação, amar também a criação. E a penitência é um dos 3 aspectos, né? Da penitência, fazer alguma forma de penitência. Então a igreja sugere, por tradição aí secular, né, a abstinência de carne e o jejum. Mas a gente pode fazer jejum fechando a boca, não falando mal de ninguém. A gente pode fazer jejum, não é? Fechando a cabeça, não ficar pensando maldade. A gente pode fazer muita forma de jejum e de abstinência. Tem outras formas também, né? Tem outras Bispo? formas mais atuais, né? Mais modernas. Pois é. Ô, Bispo, e também tem essa questão da carne vermelha, tem um significado muito especial, né? Muita gente que não é da comunidade católica não entende muito. O senhor podia explicar como que é essa tradição da carne vermelha, né? Por que não se comer carne vermelha? Então, isso também é cultural, né? Vem da cultura, quando a igreja, no seu começo, foi então organizando assim o ano litúrgico para celebrar os mistérios da vida, da obra de Jesus, não é, ao longo de um ano. E aí então, entre as formas de penitência, estava essa, né, de não comer carne, e carne vermelha, porque em primeiro lugar que era a proteína básica do povo, né? Proteína básica, é o cordeiro, é a ovelha, a cabra, o cabrito, né? E na Terra Santa isso era eles não comiam camelo, né? Mas acho que acho que não, né? Acho que não comiam camelo, mas não tinha também a operação caso, carne fraca também, né? Também não comiam a carne de porco. Então era a proteína básica deles, além do trigo, né? Que é o trigo também. Uhum. Mas o trigo tem outros nutrientes mais fortes, não é? Então aí a tradição. E também o seguinte sentido de que na caminhada do deserto dos 40 anos, né, saindo do Egito, o povo passou por uma experiência de atravessar deserto, problema de água, problema de alimentação, que eles reclamavam contra Moisés, não é? Se revoltavam contra Deus, com saudades das cebolas do Egito, né? É verdade. Lá que era bom, a gente tinha cebola todo dia, aqui não tem carne, aqui não tem água, falta tudo, então. O povo Deus já era reclamão desde aquela época, né, Bispo? Reclamão, ainda mais o judeu, né? Cabeça dura. Isso não obstante que Jesus é judeu, né? É verdade. Então essa coisa de não comer essas carnes, porque no deserto eles passaram sem comer essas carnes. E aí Deus mandou as codornizes, mas eles estavam se enchendo também de comer tanta codorniz, né? E então, não sei, hoje codorniz é um prato raro, né? E é caro, caro uma codorna, né? Então, e aí o maná que Deus fez cair do céu também, que era assim parecido com o trigo, mas não era bem o trigo. Então reclamava de tudo, e não tem água, vamos morrer aqui de sede. E aí Deus mandou, olha Moisés, vai lá, sobe na montanha, você bate lá com seu cajado aí contra as rochas que vai correr água, né? Esse povo de cabeça dura. Então aí vem essa tradição de não comer essas carnes, né? E também no sentido de que os peixes também eles tinham, porque tinha lá o Lago de Genezaré, os apóstolos, alguns deles eram pescadores, então peixe tinham, que substituía, né? Aí a comida da proteína. E o tempo de jejum e sobretudo de abstinência era maior do que hoje. Hoje então ficou simbólico. É só 2 dias, não é? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira hoje, só 2 dias. Então é um símbolo. Nós devemos fazer outra abstinência de carne, outro jejum. E a Polícia Federal está ajudando, né? Com a Operação Carne Fraca, está mostrando aí. O pessoal fala, puxa, vamos dar uma mudada nas coisas, né? Nem é sacrifício, porque do jeito que a carne está cara também, quem é que come todo dia aí um bom bife aí, não é? Pois é, isso é verdade. Difícil. Ô, Bispo, é nessas datas especiais, como a Páscoa, o Natal, o Corpus Christi, que muita gente volta a atenção para as questões da fé, né? Na opinião do senhor comentou muito bem nas dificuldades,
dificuldades que o brasileiro vive, né? A gente assiste num Brasil com tanta violência, tanta tragédia, injustiça, desemprego, enfim, tantos problemas que faz com que as pessoas, ao invés de olhar para o céu, eles acabam olhando para o seu próximo, para a televisão e tudo mais, né? Só acho que falta um pouquinho, esses momentos são especiais na vida de qualquer pessoa, né? Para se voltar os olhos a Deus e perceber que nem tudo está perdido, na verdade, tudo está debaixo, né, da mão de Deus, né? Então, de fato, nós temos alguns momentos fortes de expressão da fé. E até de forma pública. Você está mencionando aí, claro, a Páscoa, né? Semana Santa e depois a Páscoa é um momento forte. Nós temos o Natal, não é? Que é um momento forte. Nós temos a festa de Corpus Christi, que reúne bastante gente. Nós temos a festa de Nossa Senhora e dos Santos. Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, né? Que reúne muita gente, inclusive em Bauru. Os nossos santos aí mais queridos, Santo Antônio, Santa Rita de Cássia, né? Então temos momentos fortes assim de expressão da fé e uma expressão mais pública da fé, não é? Então, de um lado nós constatamos que o nosso povo é muito religioso, o povo é muito aberto, é muito religioso, não é? É uma mentira dizer que o nosso povo não crê em Deus. São alguns intelectuais aí, não é? Alguns ideólogos aí, não é? Seja de esquerda, não é só de esquerda, mas também tem de direita também, né? Tem de tudo, né? Alguns intelectuais aí, esse mundo da universidade, cientistas, os caras grandes aí que se julgam, não é? Que são super-homem, que não precisam de Deus, o homem é autossuficiente. Isso tudo é uma enganação, é ópio do povo. Vem com todo esse discurso de idiota aí, entende? Mas isso está aí nas academias, nas universidades, aí em alguns lugares, né? O nosso povo é muito religioso, muito religioso. Então, verdade mesmo. Só o problema hoje em dia é a multiplicidade das formas de expressão e de crença, né? A fidelidade à sua igreja, à sua religião, né? Que vem de família, de berço, essa fidelidade está também esgarçada, está diminuída por causa da relativização da cultura do mundo de hoje. Tudo é relativo, tudo é bom, cada um escolhe o seu. Liberdade exacerbada. A perda do significado da verdade. Eu não sigo a verdade, eu faço a minha verdade, eu sou livre para escolher. Então essa filosofia que é jogada, que é manipulada, tem gente trabalhando para botar isso na cultura, no povo. E aí vem toda essa coisa toda, né? E isso não liberta o homem, pelo contrário. Nós não podemos nunca deixar os parâmetros da moral, os parâmetros da objetividade, os parâmetros da verdade, não é? Os parâmetros da fé, não podemos, da dignidade. A nossa liberdade não é limitada, é condicionada. Isso não quer dizer que a gente não seja livre. Livre é aquele que sabe os seus limites e age de acordo com os seus limites, com as limitações. Se é casado, tem as suas obrigações de matrimônio. Se então, religioso, tem a sua obrigação com relação à sua fé, à sua conduta moral e ética, né? E assim por diante. Verdade. O Bispo, a gente está quase chegando no finalzinho da nossa entrevista. Eu tenho mais duas perguntinhas aqui que eu queria fazer para o senhor. Na semana passada, lá no Egito, a gente assistiu pelos noticiários esse atentado que tirou a vida de muitos cristãos que estavam na igreja celebrando o Domingo de Ramos. E aí, esse crime, né, de um outro lado, desses radicais, dizem que foram cometidos em nome de Deus, né? Essa intolerância que ela dita religiosa, e principalmente naquela região da Palestina, que desde a época, né, de Jesus era sempre em constantes conflitos, né? Ficou muito mais no século passado, quando o surgimento do Estado de Israel. O senhor acha que essa intolerância religiosa, principalmente, ela está longe do fim? Como é que o senhor avalia essa situação? Porque Jesus veio para... O maior mandamento de Jesus foi o amor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O mandamento, ele é muito fácil de a gente entender. Não tem como a pessoa não entender. Amar a Deus e amar ao próximo, né? Resumido. Mas ele é muito difícil na sua execução. Qual é a sua opinião sobre isso, Bispo? Olha, por trás de todo esse fundamentalismo religioso,
por trás disso todo está um fundamentalismo do poder, do político, do econômico, do poder. E aí usam também a motivação religiosa, né, para justificar, para dar aí uma aparência de coisa que é inspirada, que é sagrada, mas não tem nada a ver com Deus. Então, essa religiosidade fanática, ela é loucura, ela é laica, ela é ateia. Ela é ateia, isso não é fé, Então, mas apresenta-se, não é, com a roupagem de uma religião, não é. Porque também o islamismo, a religião, não é assim. Então, nós sabemos disso. Mas são grupos aí que querem o poder pelo poder, querem derrubar, não é, a ordem estabelecida, seja a ordem estabelecida má ou boa, independentemente, né, que às vezes é má, é tirania, mas ou eles vão implantar uma outra tirania que é pior ainda. Lá não há aquele negócio da primavera árabe, isso é ilusão. Aí alguns filósofos aí dizem assim, isso é ingenuidade aí, não é, de alguns ocidentais, que não tem nada de primavera árabe lá, não. Os caras estão querendo tomar o poder, e na hora que tomar o poder não tem liberdade de coisa nenhuma, nem árabe, nem muito menos ocidental. Então, essa coisa, em nome de Deus, é uma contradição. Então a gente repudia muito isso. E a Igreja Católica, né, os que não gostam da Igreja, né, no Ocidente, os que não gostam, sobretudo da Igreja Católica, ficam criticando a Igreja por causa das cruzadas, por causa das inquisições que aconteceram, né? Tudo em nome de Deus, em nome da fé. Não é em nome de Deus, em nome da fé. Essas coisas tinha política atrás, tinha economia atrás, tinha poder atrás. É verdade. Tinha poder atrás. E veja que eles lá são muito piores. Estão agindo hoje de forma muito pior do que agiam. Tanto não é? Eles, os árabes, quanto os cristãos das cruzadas. Não chegava a essas loucuras, entende? Então, nós iríamos lá, os cristãos iam lá para tomar os lugares santos, queriam lugar a terra de Jesus. Pois é. Então, para a presença cristã, guardar aí, não é, o berço cristão. Então, essas coisas são muito complicadas, e a gente, quando não conhece bem, se deixa seduzir por muita filosofada por aí. Desculpe, isso não é filosofia, é filosofada. Muito historiador aí que não conhece bem a história. Muita coisa que não é verdade. A verdade é que liberta. E é um dos grandes problemas, a verdade. Pois é. Essa grande questão, né, que Pilatos, né, quando volta para Jesus e pergunta, mas o que é a verdade? Então, essa é a grande questão, né? O que é a verdade? Você colocou bem essa questão, que é a verdade. O que é a verdade, né? Então, a gente que é jornalista aprende que a verdade tem vários lados, né? Temos que, pelo menos, se a gente fizer uma matéria, tem que ouvir um lado de quem acusa, um lado de quem defende, sempre os dois lados. E muitas vezes, né, numa notícia não existe dois lados, existe um número muito grande de lados. É verdade. Né? Então, é um trabalho, chegar na verdade... É um trabalho muito, muito forte, você deixar o preconceito de lado, a sua preferência, e você buscar realmente a verdade. Quem busca a verdade com sinceridade, não é, com esforço, vai avançar no crescimento da verdade. A fé ajuda você, ela ilumina a verdade. E a verdade faz com que a sua fé não seja ingênua, não seja boba. E ela liberta de uma série de cadeias que o ser humano está preso, né, padre? E liberdade, a Igreja sempre ensina, né? São duas asas da águia que fazem a gente subir às alturas. Duas asas, a verdade e a fé. É isso aí. A verdade e a fé. Só com a verdade, só com a ciência não se chega. Certo. Só com a fé também, sem levar em conta a verdade e a ciência também, você cai na magia, cai nas idolatrias. Para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, bispo, nesses dias aí de Semana Santa, né, hoje a Sexta-feira da Paixão e na Páscoa, qual o recado que o senhor tem aí para os ouvintes, para os fiéis, para os cristãos? Olha, primeiro os votos de uma feliz e santa Páscoa para todos, para vocês aqui, para a equipe aqui da rádio e também todos os ouvintes. Feliz e santa Páscoa. Olha, a Páscoa é a vitória da vida, é a ressurreição. A Páscoa faz a gente olhar para frente, não ficar aí chorando com as águas passadas, os choros, as lágrimas derramadas com o passado. É olhar para frente.
é a esperança, não é? São as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Eu diria, acrescentaria uma outra que hoje está faltando, que é a coragem. A coragem de enfrentar a barra da vida. Coragem, não perder a coragem. E com fé, com esperança e caridade. São 4 virtudes assim que nos empurram, nos jogam para olhar para frente. Olhar para frente. Você falou do mandamento, do primeiro mandamento, sem desrespeitar a Sagrada Escritura, nem querer ensinar o Pai Nosso e os mandamentos para Deus. Hoje, quem sabe, nós faríamos um acréscimozinho esse primeiro mandamento. O amor também à criação. Amor a Deus acima de todas as coisas, amor aos outros como a nós mesmos e o amor à criação. Ecologia é o tema da campanha da fraternidade: cultivar e cuidar da criação. Então, se a gente acrescentar assim, olha, perdão, meu Deus, eu não quero ensinar o senhor, porque o senhor é sábio, está tudo embutido aí, mas quem sabe por causa desse desleixo que nós temos com a nossa terra, a nossa casa comum, amor também à criação. Mas não tenha dúvida. Dom Caetano Ferrari, bispo da Diocese de Bauru, Divino Espírito Santo, muito obrigado por sua presença aqui no Bom Dia Top. O senhor, com a sua presença, com a sua voz tranquila de comunicar, né, as mensagens aqui, também nos abençoa e abençoa os nossos ouvintes que estão em casa, tá certo? Mas hoje tem atividade, né? Às 3 horas, é isso? Às 3 horas nós temos então nas igrejas todas, não é? E na catedral, onde eu vou presidir, às 3 horas, celebração da Paixão de Jesus. Depois à noite tem a procissão do Cristo Morto, né? Aquela procissão também do encontro. E depois nós nos recolhemos, né? Sábado de manhã, sábado de tarde, em silêncio, não é? Em vida interior. Vida interior, não é carnaval, não é festa, não é para fazer aí churrasquinho, né? Tá certo. Desrespeitar o martírio de Jesus. E na Páscoa, na vigília, então à noite, eu vou presidir também às 8 horas na catedral. Algumas igrejas farão às 9, outras farão às 10, então mais tarde, mais cedo. Celebraremos então a Páscoa